Olá, eu sou o professor Pablo Gobira, sou professor da Escola Guinhar e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Além disso, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos apresentar aqui para vocês o nosso trabalho intitulado O Hipercórtex, expansões pós-digitais para nos ajudar a pensar preservação, memória e tecnologia. Nesta apresentação, nós traremos resultados parciais das nossas reflexões realizadas no grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, Laboratório de Poéticas Fronteiriças, o qual eu coordeno na Universidade do Estado de Minas Gerais, um grupo certificado, no Diretório de Grupos do CNPq. É importante dizer que a pesquisa da qual resulta este trabalho ainda não está concluída, e nesta apresentação nós traremos algumas questões relacionadas às nossas reflexões. Portanto, nós não conseguiremos expor todos os resultados do nosso trabalho, que teve como objetivo estudar como as expansões tecnológicas da consciência global compartilhada, através de caminhos digitais em rede, possibilita aprofundarmos as discussões sobre preservação, memória e tecnologia. Em nossa pesquisa, nós trabalhamos com a ideia de pós-digital. O pós-digital está ligado à estabilização da presença do digital na nossa realidade. Essa presença significa o fim do entusiasmo com a tecnologia digital, na sociedade, ou em outras palavras, o pós-digital significa o fim da novidade do digital, com o qual agora convivemos de maneira estável. Então, o pós-digital se refere a essa possibilidade de nos valermos tanto das tecnologias digitais quanto das tecnologias não digitais de uma maneira deshierarquizada. Em nossa reflexão, nós relacionamos o que chamamos de consciência global compartilhada, tanto com essa noção de pós-digital, quanto com as possibilidades de conexão através da internet, algo cada vez mais presente em nosso cotidiano de maneira ubíqua. Essa consciência global compartilhada surge com o entendimento de que há a formação de um hipercórtex humano em que esse hipercórtex se faz como um espelho tanto dos processos cognitivos individuais quanto da inteligência coletiva. Isto nas palavras do teórico Pierre Levy, aqui citando-o. Um dos marcos desse hipercórtex é justamente o aparecimento da internet. Com a internet e o desenvolvimento dos dispositivos digitais, temos um processo de ubiquidade tecnológica. Essa ubiquidade é promovida não apenas pela multiplicação e miniaturização dos aparelhos eletrônicos digitais móveis ou imóveis, mas ela também é vista na manifestação da tecnologia como uma extensão do corpo humano. Olá, eu sou Manoel de Oliveira Silva e eu também faço parte do Laboratório de Poéticas Fronteiriças. Bom, continuando nossa apresentação, eu devo dizer que, diante do aparecimento dessa ideia do hipercórtex, consideramos que nós, enquanto seres humanos, temos um aumento da nossa capacidade de memória, produtividade e relacionamento com outras pessoas e com o ambiente à nossa volta. Isso se dá através dos dispositivos dos quais nos valemos em nosso dia a dia, a ponto de que a falta dessa mediação tecnológica pode levar a uma incapacitação de nossa função social, de acordo com Kang em 2009. Para tudo isso ocorrer, foi necessária uma adaptação do ser humano à nova forma de interação com o mundo tecnológico em que vivemos. Desde a primeira revolução industrial, os seres humanos vêm se capacitando em relação ao uso das tecnologias envolvidas em seu modo de vida produtivo. Os impactos desse treinamento do corpo foram largamente estudados no decorrer dos 2 últimos séculos, e mais recentemente temos estudos que apontam para um desenvolvimento particular do cérebro humano. O cérebro humano é composto de diversas partes que controlam os movimentos e funções corporais. Entre todas as suas divisões e especificidades, podemos entender o córtex cerebral como a parte mais distinta entre todas, visto que é nele que se realiza o processamento neuronal. Com uma área de 0,22 metros quadrados, caso seja colocado em uma superfície plana, o córtex cerebral é dividido em 3 estruturas: o paleocórtex, o arquicórtex e o neocórtex. Distribuído entre essas estruturas estão as funções cognitivas, como as funções sensoriais, armazenamento de memória e reconhecimento. Entre as camadas apresentadas, focamos aqui no neocórtex. Nós ensaiamos que o neocórtex humano expande-se em hipercórtex, uma vez que nossos processamentos cognitivos são dependentes do acesso aos mecanismos de formação de uma inteligência extracorpórea compartilhada. Essa inteligência é mediada por tecnologias digitais conectadas.
Desse modo, vemos que a evolução humana se torna ligada à evolução dessa inteligência coletiva, pois transcendemos a capacidade humana meramente física em face à interconexão dos processos cognitivos dos humanos com as máquinas. Isso abre espaço para o campo de discussão sobre a posição do ser humano no mundo tecnológico atual. Olá, eu sou a Priscila Rezende Portugal e também sou membro do Laboratório de Poéticas Fronteiriças. A respeito dessa posição do ser humano frente ao mundo tecnológico atual, vemos que há uma transformação do humano. Como uma das causas dessa transformação, temos o aparecimento da indústria e, com ela, a necessidade constante de aprimoramento das máquinas que estão no centro do processo de produção. No contexto pós-industrial em que estamos, através das tecnologias digitais, uma inteligência coletiva se ancora em centros de dados de múltiplas empresas. Algumas delas são supercorporações detentoras de monopólios tecnológicos. O ser humano, em contato com essa realidade tecnológica, deve o seu desenvolvimento cognitivo recente às organizações que sustentam a infraestrutura dessa inteligência coletiva. Nessa infraestrutura, ele deposita suas ações cotidianas, os seus movimentos pelo planeta, as suas informações biométricas e forma acervos de sua própria imagem e do seu entorno. Ao mesmo tempo em que uma condição pós-humana se forma, já que o hipercórtex é o resultado dessa divisão entre o que está no indivíduo e o que está interfaceado na inteligência compartilhada e seus modos de operação, forma-se uma situação de expansão do que é o humano. Com essa transformação que descrevemos, a necessidade da preservação digital aparece como algo inerente às operações dessa realidade. Porém, o que temos como campo da preservação é a dispersão dos modos e técnicas de preservação digital e uma diversidade imensurável de repositórios que estão, em sua maioria, disponíveis como propriedade daquelas empresas às quais mencionamos. Diante dessa multiplicidade, vemos a solução para a preservação digital dessa memória formada pelo hipercórtex humano ser realizada por processos que conformam de maneira orgânica esse hipercórtex. Esses processos são inerentes à junção entre a inteligência coletiva e uma metáfora do processamento que ocorre no córtex cerebral humano, reconhecida na expressão rede neural artificial. É um modo também múltiplo e afim com a variedade de processos de preservação digital possíveis. Vemos que sinais dessa preservação da memória passa a ser operada através das inteligências artificiais e sua aplicação na gestão de redes, dos bancos de dados e diversas categorias de repositórios. É pensando a preservação digital nesse misto de processos cognitivos individuais e as transformações que ocorrem com esse indivíduo que nós percebemos o quanto o hipercórtex evoca o desenvolvimento científico e tecnológico operado pela indústria e hospedado em sua maior parte em data centers de grandes corporações. Desse modo, há um impasse relacionado à preservação digital que acaba levando-nos a nos valer de ferramentas que, ainda que algumas delas não sejam proprietárias, são ferramentas que farão a gestão da informação do presente e da informação produzida no futuro de modo compartilhado entre humanos, máquinas e corporações. Isso reafirma a transformação do humano. Essa transformação cria um sujeito que está, ao mesmo tempo, bem identificado por sua composição cognitiva própria, mas expandindo enquanto sujeito aos mecanismos de expansão promovidos durante os caminhos tomados pela industrialização. Bom, essa é apenas uma parte do que propomos como reflexão e resta agora convidá-los a continuar essa discussão e acessar o nosso artigo. Muito obrigada!